houve momentos em que você desejava muito se mover em uma direção e que algo desse certo para você, mas mais parecia que tudo estava te levando exatamente para a direção contrária, como se apenas existisse uma direção ou outra e nenhuma outra opção além disso? E você se sentiu dando 2 passos para trás e nenhum realmente na direção que você gostaria? E se a partir de hoje você pudesse transformar cada passo para trás em 2 passos para frente, ou mudar algo que parece não ser nada agradável diante dos seus olhos físicos para o contrário, ou transmutar cada situação em uma oportunidade? Me acompanhe até o final desse vídeo que você vai entender como é possível fazer isso, quais as ferramentas necessárias e como passar a usá-las a seu favor. Saiba que, na metafísica, a ferramenta mais ignorada é, ironicamente, uma das mais poderosas que você tem à sua disposição. No entanto, se você não estiver consciente e reconhecê-la como uma ferramenta, ela será usada contra você. Mas antes de te mostrar que ferramenta é essa e como fazer isso, é preciso que você compreenda a importância das 7 leis herméticas, ou princípios herméticos, conforme descrito no livro O Kybalion, que são a base para você entender como a realidade funciona e como ela é criada, ou acessada, inclusive. E um desses 7 princípios que eu quero trazer aqui hoje é o da polaridade, que diz que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e diferente são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os diferentes se encontram. Todas as verdades são meias-verdades. Esse princípio da polaridade, ele existe em toda a nossa realidade física. Você pode conhecê-lo como dualidade ou separação. Exemplos disso são quente e frio, luz e sombra, amor e ódio, masculino e feminino. Inclusive, aos nossos olhos físicos, acabamos diferenciando uma polaridade da outra como extremos. Vitória e derrota, beleza e feiura, sucesso e fracasso, riqueza e pobreza, saúde e doença, abundância e escassez. E é justamente por esse motivo que geralmente você está direcionando a sua atenção, que é uma das ferramentas mais poderosas que você tem à sua disposição, em apenas um polo ou outro, como se não existisse outra opção além de ambos. E isso acaba te limitando, como uma prisão mesmo, sabe? Então, olha só, se você não souber direcionar a sua atenção para o que você efetivamente deseja na sua vida, ela será usada contra você. É isso mesmo. Porque aonde a sua atenção vai, a energia flui. Assim, se você focar a sua atenção na falta, na pobreza da realidade, você será colocada no lado polar dessa energia. E o mesmo se aplica ao focar na luta, na dificuldade da realidade. Você será colocada neste lado polar específico e vivenciará apenas mais e mais disso. E se tivesse outra forma de ver isso, não necessariamente estando em um polo ou outro, tenho que te dizer que isso é possível sim. Em um outro vídeo eu falei sobre a frequência vibracional que você está e o que as suas emoções dizem sobre você, de acordo com a escala de David Hawkins. Sugiro que depois assista. E lá eu mencionei sobre a neutralidade, que está nessa escala em 250 Hz, que já é considerada uma frequência mais elevada, que te ajuda a sair de emoções de baixa vibração, como tristeza, medo, que estão entre 75 e 100 Hz, inclusive. Mas hoje eu quero te trazer essa mesma frequência da neutralidade de outra forma, não necessariamente de acordo com essa escala. Perceba que quando estamos focando a nossa atenção em um dos polos, ou no extremo oposto, como, por exemplo, na pobreza, ou no outro polo, que é a riqueza, tudo parece tão distante e trabalhoso, não é mesmo? Agora, aqui está a sugestão que eu quero compartilhar com você hoje. É de colocar a neutralidade entre esses 2 polos, ou entre qualquer exemplo desses extremos que eu mencionei. Isso vai possibilitar que tudo se torne mais simples. Quer ver como?
Primeiramente, compreenda que neutralidade não é ficar em cima do muro ou não se manifestar. Isso, na verdade, para mim, poderia ser considerado apatia, que está na frequência baixa de 50 Hz, no caso. Saiba que a frequência da neutralidade, ao meu ver, corresponde à lucidez, a equilíbrio, ou seja, quando você não permite que nada te domine, suas emoções, as pessoas, situações ou acontecimentos, e que nada disso determine o seu estado interno, ou o que você pensa, sente, imagina, acredita. É como se você se encontrasse em uma condição de tamanha tranquilidade onde não é arrastada por alegrias e prazeres e nem por dores e tristezas, no caso. Nossa, você poderia me dizer, mas Dani, isso é uma pessoa que não demonstra nada do que sente. Olha só, para mim, como eu mencionei, essa pessoa estaria vibrando na apatia. A pessoa que de fato consegue fazer isso, estar nesse nível de neutralidade, de lucidez, mais especificamente em equilíbrio, ela tem a sua opinião e se manifesta, inclusive. Apenas não se torna mais refém do mundo, do externo, das polaridades, do que acontece na vida dela. Para então estar feliz, para então ela estar de bem consigo mesma, para então ela estar tranquila e em paz. É uma pessoa que controla o seu interno. E mais do que isso, é uma pessoa que não é mais escrava da realidade. Afinal, ela se sente bem de qualquer forma, em primeiro lugar, sem a necessidade de que algo externo a preencha, de que algo externo dite se ela ficará ou se sentirá feliz ou triste no caso. Tanto que Krishna já dizia: os sábios são os mesmos no prazer e na dor. Vou repetir. Os sábios são os mesmos no prazer e na dor. Isso significa que eles transcenderam os conceitos desse mundo, dessa realidade física tridimensional. E é justamente isso que eu quero que você utilize a seu favor a partir de hoje. Que tal, ao invés de continuar focando eternamente nos polos ou no extremo oposto de qualquer exemplo da sua realidade pessoal que você queira muito, fazendo inclusive o seu emocional subir e descer como uma montanha russa, você passe a focar na neutralidade, na lucidez, no equilíbrio dos polos, se colocando em um estado receptiva, de tranquilidade e relaxamento, que é o que de fato permitirá de você se aproximar do que você tanto deseja, bem como é o que te permite se observar mais de perto, observar qual é a parte em você que criou isso que se apresentou fora de você. Então, trabalhar, mudar e transmutar a causa. Ou seja, o que você pensa, sente, imagina, acredita a respeito. Que o que contribuiu para causar o efeito no mundo físico. No mais, as experiências neste plano físico são resultados do contraste. Não saberíamos o que seria a luz sem a existência da escuridão. Não saberíamos o que é o doce, o amor, sem a existência do amargo, do ódio. Porém, após ter consciência disso, o ideal é aliar ambas as coisas, saber lidar, equilibrar, encontrar o caminho do meio da neutralidade diante dos dois lados da mesma moeda. Até porque, se você estiver em um extremo ou em outro extremo, você estará em desequilíbrio, não é mesmo? Bom, além desse entendimento que o princípio da polaridade traz consigo, de que dentro da nossa realidade tudo tem seu par de opostos, agora aqui vem a parte que eu acredito ser mais interessante. Mesmo que sejam opostos aos olhos físicos, e para o qual você pode aplicar na prática a neutralidade, a lucidez e o equilíbrio, como eu mencionei, observe que o próprio princípio diz que os polos são a mesma coisa, a mesma energia, apenas estão se apresentando em diferentes graus de vibração. Quando ele descreve que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os diferentes se encontram, todas as verdades são meias verdades. Compreenda que cada um desses polos e os seus respectivos opostos estão confinados ao plano físico. Ou seja, existem aqui no mundo do efeito, no mundo físico, mas nos planos superiores de existência, que são os reinos da causa, são uma única essência, uma única coisa,
e que apenas se apresenta em taxas, em graus diferentes. E a partir do momento que você entende que aos olhos da mente consciente nos planos superiores, de fato, cada qual dos respectivos polos são um só e que apenas estão em taxas diferentes de vibração, tudo fica mais claro. Um exemplo que você pode considerar para compreender mais facilmente é o da água. Mesmo em estado de vapor ou gelo, ainda assim é o quê? Uma coisa só, água. De uma forma ou de outra, vapor ou gelo apenas demonstra ou que se encontra em uma taxa diferente de vibração. Agora, tudo o que você precisa fazer para ter em mãos mais uma forma de transmutar cada passo para trás em 2 passos para frente, cada situação em uma oportunidade na sua realidade pessoal, é simples. E quando eu digo simples, não significa fácil. O que você precisa fazer é mudar o grau, a taxa, a referência que você vibra, mudando a sua percepção a respeito, para que você possa se colocar na direção que você realmente deseja. E você está prestes a descobrir como fazer isso. Calma que já vamos chegar lá. Entenda que você já foca a sua atenção de uma forma inconsciente em um dos polos. Em um dos extremos da realidade, no caso. Porém, a má notícia é que na maior parte das vezes é no negativo, no ruim, no pior cenário. É isso mesmo, né? Me falha a verdade. E o que fazemos aqui neste canal é simplesmente transformar isso em um processo consciente, em vez de ficar no eterno piloto automático. Então vamos simplificar para que você possa passar a usar isso a seu favor? E é aqui que você começa a fazer a sua próxima transmutação, mudança. A mudança da sua velha percepção para uma nova, que por si só já abre muitas portas. Mas o que realmente isso significa? Significa que, já que você está vivendo neste mundo físico tridimensional, que é onde as polaridades se apresentam, e ao invés de continuar focando a sua atenção, percebendo como um lado sendo bom e o outro ruim, você muda a sua percepção sobre elas. E além de ver as polaridades como uma só, você pode passar a ver ou perceber a partir de hoje que você está tecnicamente vivenciando certas situações e que já estão a seu favor, as vendo e percebendo da seguinte forma. Quer ver como? Se você está com dificuldade financeira, isso apenas significa que você está vivenciando a energia da riqueza apenas em um grau ou taxa vibratória diferente. Se você está com algum problema de saúde ou não está conseguindo manter o seu corpo em forma, então você apenas está vivenciando a energia da saúde em uma taxa vibratória diferente. Se você considera que fracassou em qualquer coisa, então você está vivenciando a energia do sucesso, apenas em uma taxa vibratória diferente. Extrapole isso para qualquer exemplo da sua realidade pessoal. Observe que por si só, ao mudar a sua referência no caso, com essa nova percepção, você já sintoniza com uma nova frequência, focando no que você quer. Nos exemplos, você já está vivenciando a energia da riqueza, da saúde, do sucesso, mas que no momento apenas está em uma taxa vibratória diferente. Afinal, são a mesma coisa. Então você já se colocou no caminho, na direção dos seus sonhos, dos seus desejos, em algo bom e positivo, numa oportunidade, seguindo na direção desejada, inclusive se alinhando nos 3 planos de existência, espiritual, mental e físico. Inclusive, quando você passa a ver o que eu mencionei aqui como uma coisa só, saiba que você estará vendo sob o ponto de vista de Deus. E quando você decide, faz a escolha de ver dessa forma, você, por consequência, não concede mais poder à realidade de mudar o seu estado interno. Muito diferente da polaridade, certo, errado, bom e ruim, que você vinha percebendo até então, não é mesmo? Percepção é poder.
Sua percepção é simplesmente a maneira como você percebe, como você vê o mundo. É por meio da sua percepção que você vivencia a sua realidade. O que você percebe, você projeta como se fosse um holograma. Em outras palavras, a maneira como você se vê, como você vê os outros, as situações, os acontecimentos, ou encara a vida, é a maneira como eles olham para você, como eles encaram você. É como a vida é para você. Tudo reflete a mesma energia que você emana. Por vezes isso não fica tão evidente, sabe? Por ainda ser um processo inconsciente. Tanto que, de acordo com a espiritualidade, a nossa realidade, ela é entendida como um espelho mesmo. Portanto, não importa apenas como você percebe as pessoas, situações, circunstâncias ou acontecimentos, mas principalmente como você se vê e se percebe. Para perceber os exemplos que eu trouxe aqui, como riqueza, saúde, sucesso fora de você, você antes precisa perceber e cultivar dentro de você. Porque é exatamente assim, da mesma maneira que se apresentará no externo. O externo é apenas um reflexo do interno, lembra? Então, o importante aqui também é se perceber, passar a se observar e se pergunte como você realmente se vê. Pause esse vídeo se for necessário e reflita um pouco a respeito. O único caminho é você compreender de que o verdadeiro poder ele está dentro de você mesma, no seu interior, e em nenhum momento no externo, no que os outros dizem ou pensam sobre você. Mesmo que até hoje você possa ter acreditado ou possa ter parecido isso, sabe? Mas o que importa de fato é como está o seu estado interno. Uma outra forma que você também pode pensar na percepção é como um óculos invisível que você usa e que colore o mundo que você vive, sem que você se dê conta disso. E sim, é apenas um ponto de vista da realidade, mas a verdade é que esse ponto de vista que você está tendo ou percebendo é baseado no foco da sua atenção, no que pensa, sente, imagina, acredita, que molda a sua vibração, o seu campo de energia e a faz sintonizar em uma determinada frequência e cria, ou melhor, te faz acessar a sua realidade pessoal. Você já viu aquela imagem que tem duas pessoas, uma de frente para a outra, e tem um número no chão, e uma vê o número 6 e a outra vê o número 9? Nesse caso, apenas uma está certa e a outra errada? Ou apenas um dos números seria algo bom e o outro ruim? Não! Cada uma delas vê de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com o que percebe na sua própria realidade. Outra forma de compreender é imaginar um único evento ou um fato que aconteceu. E mesmo que duas pessoas assistam ou vivenciem exatamente o mesmo fato, saiba que as duas verão ou perceberão coisas completamente diferentes. E isso cada uma faz de acordo com a sua percepção, com o que tem dentro de si mesma. Observe que esses dois exemplos que eu trouxe aqui apenas trazem mais uma parte do princípio da polaridade, quando ele descreve que todas as verdades são meias verdades, ou seja, o que chamamos de verdade apenas uma parte do todo, uma perspectiva dentro de um espectro muito maior. Então perceba que até então rotulamos a nossa existência nessa realidade física como certo e errado, bom e ruim. E se você continuar a ver dessa forma, você ainda estará confinada na ilusão da polaridade, que é uma armadilha na qual você ficará presa. Mas como você pode perceber, as polaridades não têm esse sentido, esse real significado. Porque em um nível universal, elas são uma coisa só. E conforme você começa a se elevar nos planos mais elevados de existência, você percebe que, na verdade, a polaridade não existe. E o que isso significa? Significa que ninguém está fazendo nada acontecer com você, te colocando de um lado ou de outro, te fazendo perceber uma coisa ou outra, exceto você mesma. E também não tem alguém lá no céu determinando, sim, essa pessoa aqui vai experimentar riqueza. Essa aqui, ó, pobreza.
Ah, é essa? Um relacionamento incrível. E essa outra ali, ó, tóxico. Não, nada disso. O único significado por trás das circunstâncias da sua vida, seja lá o que se apresente através de pessoas, situações ou acontecimentos, é que tudo reflete apenas o que você tem dentro de si mesma. E em cada momento lhe é apresentada uma oportunidade, uma escolha de transformar, de transmutar o que for. E este é o momento em que você para de reagir e passa a responder, passa a criar, a acessar o que você realmente quer. E isso acontece quando você para de aceitar o que te fizer acreditar, de focar na interminável dualidade dos polos, quando você para de focar no externo e passa a exercer a escolha de perceber o que você tem dentro de si mesma, bem como focar a sua atenção no que você efetivamente quer, no que está de acordo e que vai de encontro com a frequência dos seus sonhos. Não importa que circunstâncias ou quais condições você esteja vivenciando atualmente, mesmo que pareça que você está perdendo ou fracassando, que as coisas não estejam indo muito bem, ou que pareça estar dando 2 passos para trás e nenhum realmente na direção que você gostaria, apenas passe a usar tudo que eu mencionei aqui a seu favor, seja direcionando o seu foco da sua atenção, bem como a sua percepção a seu favor. E na sua mente, você codifica isso como um sinal, como algo bom, como uma oportunidade de mudar, de transformar tudo na sua jornada. Como uma oportunidade, inclusive, para exercitar a sua nova frequência. Fiz um vídeo onde eu falei somente sobre os testes diários e o verdadeiro motivo de tudo parecer piorar antes de melhorar. Sugiro que depois assista. E hoje eu termino com uma das citações de Neville Goddard. Abre aspas. Lembre-se, a recompensa é para aquele que persevera na convicção profunda de que tudo está bem, está feito, não importa o que seja ouvido ou visto, você permanece inabalável, consciente de ser vitorioso no final. Fecha aspas.